Boa noite, meus amigos. Começa aqui mais um Camarote RP, o final de semana esportivo passado a limpo. Tantas decisões e já temos um campeão, hein? No Rio Grande do Norte, o América de Natal, do JB Monteiro. Ele adora o América de Natal, venceu o ABC 2-0, já é o legítimo campeão. Apesar de outras praças, a coisa está muito bem encaminhada. Como é o Rio de Janeiro, por exemplo, que o Fluminense meteu 4-1 no Botafogo, e aqui em São Paulo também. 3-0 para o Santos contra o Guarani no primeiro jogo do Morumbi. Tem gente que já está afirmando que o campeonato aqui em São Paulo já está absolutamente decidido. Tem outras pessoas que ainda acreditam. Eu acho muito difícil que o Guarani reverta essa situação, principalmente porque perdeu aí jogadores importantes. O elenco é muito curto e o Santos tem Neymar, o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Eu quero que você entre em contato conosco, mande a sua mensagem através do Twitter ou do Facebook, facebook.com/TV Rede Paulista ou através do Twitter, @CamaroteRP. Através das redes sociais, você mande a sua pergunta, a sua crítica, o seu elogio e participe aí da nossa campanha, que já está há uma semana no ar e hoje a gente já tem os 2 primeiros ganhadores das 2 pizzas do Beija Pizza Bar. Tá aí, já temos os 2 nomes e no final do programa eu vou revelar para vocês quem ganhou as pizzas da Beija Pizzaria. Você pode continuar participando da promoção Camarote RP Beija Pizza Bar. Para concorrer a uma pizza, você só precisa curtir a página da TV Rede Paulista, tá certo? No Facebook e acabar compartilhando esta imagem que você está assistindo aí da promoção a partir de amanhã e pronto. A partir dessa segunda-feira já começa a concorrer no próximo final de semana. Então é só compartilhar, né, a imagem, divulgar a imagem através do Facebook que efetivamente você vai estar concorrendo, tá certo? Já temos os 2 primeiros ganhadores e essa promoção continua até dezembro desta temporada. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto já já com os 3 convidados, os 3 comentaristas e muitos gols para você. Afinal de contas, tem decisão, ó, assim pelo Brasil. Eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com um pouco mais do Camarote RP. Tudo bem, Monteiro? Boa noite. Boa noite, Carlos. Cada coisa que a gente ouve, né, pai? É brincadeira. Fazer o quê? Faça um make-off, você tem que fazer. Tá tudo bem? Bem, graças a Deus, tudo bem, tudo certinho. E o seu destaque, Monteiro? Ai. Boa noite, Bozelli, boa noite, Murilo, boa noite, amigos que estão em casa. Queria falar um pouquinho do meu destaque, novamente sobre o Ronaldinho Gaúcho. Agora apareceu um time lá da China, diz que fez uma proposta pro Flamengo e quer levar o Ronaldinho Gaúcho. Como é que é o nome do time? Graças Xangai? a Deus, leva logo. É o Xangai sem rua. Sem rua. Ele paga o mesmo salário que o Ronaldinho ganha e mais 5,8 milhões de reais. Acho que é uma boa oferta, mas só que o Flamengo tá fazendo, sabe, o oba-oba que não sabe se vai. Brincadeira. Brincadeira, se vai, porque tem interesse no Ronaldinho, só que não paga, né? O Assis já falou, deve 5 milhões para eles e nada. E se a Trafic sair do Flamengo, aí que piorou mesmo, porque a Trafic paga isso aí. Como é que é o nome do time? É o Xangai sem rua. Não é sem rua que fala. Eu sei, sem rua. É sem rua. Nunca ninguém ouviu falar nisso aqui. É da primeira divisão chinesa. Então, não é do mesmo time que viu o corintiano lá? Não é. Bom, pode ser também, Carlão, viu? Mas então, continuando, e o Assis está todo já aceso, né? Porque o Assis dele é dinheiro. Mas eu acho que, pô, Ronaldinho, e para nós seria uma boa que ele fosse mesmo lá para a China e ficasse lá uns últimos 10 anos. Assim o Mano esquece um pouco ele também. Esquece também ele, deixa ele lá. Era bom. Por aí, Carlão. Mozelli, boa noite, seja bem-vindo de volta. Nivaldo Mozelli, que é o maior comedor de frango assado do estado de São Paulo. Tá tudo bem, Mozelli? Boa noite. Tudo bem, Carlos, boa noite. Uma satisfação outra vez estar com os amigos aqui, Murilo, Monteiro. E o destaque meu é para o continente europeu, né, que também vai conhecendo seus campeões, vão chegando as decisões também, e é muito glamour mesmo, como sempre foi lá. E o primeiro campeão da Copa do Rei foi o Chelsea, né, no meio da semana. O Real Madrid, que foi o grande campeão da Liga Espanhola.
sensacional, o Real Madrid, mereceu, porque derrotou nada mais nada menos que o Barcelona. Então ficou campeão com muitos méritos. No Borussia Dortmund também ficou bicampeão na Alemanha. Em Portugal, um jogador nosso, Carlos, do Arthur, que era do Paulista, junto com o Hulk no Porto, também ficou campeão no Porto. E na Inglaterra ainda falta. No campeonato inglês a decisão está empatado com 86 pontos, o Manchester United e o Manchester City do Carlito Tevez, Monteiro, do nosso ídolo aí. Então está empatado e tem mais uma rodada, vai ficar para o saldo de gols mesmo na decisão, sensacional também no campeonato inglês. E tá aqui a camisa, que é o time do meu nono. Que beleza. Pedi para você a autorização. Que beleza. Campeão da Itália, hoje, depois de 11 anos, ó. Juventus da Itália, lá, Juve. E o técnico Antônio Conte, hein? Meu nome do meu nono era Antônio. Ele me ensinou a torcer por Juventus. Jogador. Jogou na Copa de 90. Jogou na seleção italiana. Você devia ter vindo. Eu gosto tanto da Juventus. Tudo que é contra o Robinho eu adoro. Você devia ter vindo com a camisa da Juventus. Devia vestir ela. E a camisa dos maiores goleiros do mundo também, do Buffon, né? Verdade. E tem também o Pirlo, que com 37 anos está dando muito show de bola, que foi interessante também, que ganhou do Cagliari de 2-0 fora, e dependia que o Milan perdesse com o Robinho, Ibrahimovic da Inter. E perdeu de 4-2, tomou um vareio lá. E o Santos ainda está querendo trazer o Robinho de volta, não dá para entender. E um destaque também que fica ainda para a decisão, além da Champions League, um fim de semana antes da Liga Europa, que é entre o Atlético de Bilbao e o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, que é do Diego, que era do Santos, e do Miranda do São Paulo, que estão jogando muita bola, principalmente o Miranda. E do Atlético de Bilbao, o técnico Marcelo Bielsa, que o Guardiola falou que aprendeu muito com ele. Então, realmente, o continente europeu está com todo aquele glamour, que também é o que existe lá, além do bom futebol e do maior futebol que hoje do mundo, que é a Espanha, que está por lá, né, Carlos? Muito bem. Falando em continente europeu, hoje, nas eleições da França, o Sarkozy perdeu de goleada. Tem gente comemorando, né? Socialismo, né, ganhou? A França tem novo presidente. Vamos ver se melhora alguma coisa. É a segunda maior economia da Europa, a quarta do mundo. Murilo Bronzelli, seja bem-vindo, boa noite. O pessoal já está perguntando aqui se você perdeu alguma aposta em relação ao corte de cabelo, se é uma nova moda que você está lançando. Aliás, parabéns pela camisa, você está muito elegante. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, Carlos, Monteiro, Bozelli. Boa noite. Mais uma vez é um privilégio dividir as noites de domingo aqui com vocês. Pelo contrário, não perdi nenhuma aposta, não. Eu ganhei apostas, né? Eu sempre ganho, meus prognósticos, eles sempre dão certo, ao contrário do senhor, que mais uma vez apostou no Guarani a semana passada, né? Muito nós lembramos aqui. Mas o mais importante é que a Carla Bruni também não vai ser a primeira dama, né? Mais falada do que o Sarkozy, né? Aconteceu isso. Bom, vou falar um pouquinho nessa abertura aqui sobre a fantástica taça das bolinhas, né? É uma coisa bem complicada. De novo, a gente tem que dizer que o futebol, quando ele sai das quatro linhas, a coisa começa a ficar complicada e aí tem a intervenção tanto da CBF quanto da Justiça, porque ficou determinado que quem conquistasse 5 vezes o título de campeão brasileiro ia levar a taça das bolinhas. Isso aconteceu com o São Paulo em 2007, porém o Flamengo, né, diz que em 1992 conquistou o 5º título nacional e ficou na interpretação do título de 87. Então, mais uma vez, saiu da esfera do campo. Essa semana, a Caixa Econômica, através da Justiça, recolheu, né, o São Paulo devolveu à Caixa Econômica e não ao Flamengo a taça. Mas isso é uma coisa que vai dar muito pano para manga ainda. Eu acho que o mais importante não é uma taça, a representação simbólica da taça, e sim os títulos conquistados, aquilo que foi feito como história, e acho muito mais importante do que a simbologia de uma taça. Mas aí, nesse aspecto, começa a se entrar orgulho, as pessoas são mais passionais quando falam de futebol, entendeu? Elas deixam a razão um pouco de lado e começam grandes complicações, entendeu? Que eu acho que não tem nada a ver. O São Paulo ganhou os títulos, o Flamengo também ganhou, tem essa interpretação do título com o Sport em 87, mas eu acho que isso não é o mais importante no futebol hoje. O mais justamente importante é a discussão de 87, que nós tivemos em 87 2 campeões. Sim. O Sport do Recife, que o técnico era o Emerson Leão, né, vocês se lembram disso, e o Flamengo também. Foram campeonatos disputados paralelamente. Um não queria disputar um campeonato, o outro não queria. Nós tivemos 2 campeões brasileiros, isso, em 87.
E a discussão é justamente por isso, porque o Flamengo considera o título de 87 como o seu 5º título, não é verdade? Sim. Então, Na verdade, o quarto, né? Porque aí o teve quarto, porque ele ganhou o 5º em 92. 92. 92 isso. foi o 5º. Então, essa é uma discussão interminável. O Murilo tem toda a razão. Quando você sai de dentro do campo, eu nunca vi um ano ter 2 campeões brasileiros, quer dizer, isso é uma tremenda bobagem. A melhor coisa é dar uma taça de bolinha para cada um. Faz uma réplica e dá uma para cada um. Uma discussão. Mas aí tem uma intervenção tanto da CBF, que reconheceu isso, e tem a justiça, que tira o reconhecimento ou não da CBF. Então não tem nada a ver. O que tem que fazer é história no campo, foi feita a história. O São Paulo ganhou, o Flamengo ganhou também. O importante é que a história está feita e eu faço uma taça lá, deve estar na casa do Moselli, na casa do Monteiro essa taça. Essa taça ele dá na sua casa, não, Monteiro, você não Na pegou minha essa casa taça, tem não? taça nenhuma. Eu tenho as minhas taças que eu joguei, que eu ganhei quando eu jogava futebol. Eu joguei muito, entendeu? Então tá lá minhas taças. Você não pode. Agora, Hoje você é um comentarista renomado, o mais querido dessa cidade. O senhor não pode vir aqui com churumelas dizer que o senhor jogou futebol. Eu joguei muito, só que eu não joguei em Jundiaí, né, cara? Nivaldo Moselli Eu joguei em jogou. Jundiaí, não joguei. Murilo Que Bronzelli isso? jogou. O senhor jogou O senhor aonde? que está lá, converse com o Batista lá em Campinas. Quem? Converse com o Ah, em Batista. Campinas? Você Pelo jogou em amor Campinas? de Eu disputei vários campeonatos em Campinas, nunca joguei aqui em Jundiaí. Jorge. Você é um Sorocabana, fanfarrão né, esse Eu nasci senhor. lá, você quer que eu faça o quê? Sorocabana, né, Monteiro? Eu nasci lá. Sorocabana. Agora deixa eu falar, da Taça dos Bolinhas, deixa eu falar um negócio pra você. Não, você tem que falar pro Eu telespectador. vou falar Pra o que você ele, também, eu vou não. falar o que ele me falou. Não em dá off. pra ninguém. Pronto, põe nada na CBF, coloca lá, sem dono. Acabou. Acabou a briga. Porque vai fazer 2 taças? Ridículo. Então coloca lá, eles são os campeões, vocês acham que são campeões? Acabou. O São Paulo é. Agora o Flamengo diz que também é. Então acabou, não dá taça pra ninguém. Mas o que ele me falou em off foi outra coisa, hein? O corintianismo dele falou que até o final do ano essa discussão vai acabar porque o Corinthians vai ficar campeão outra vez brasileiro e entra o Corinthians no páreo também. Eu não falei isso, olha isso aí. De novo, Monteiro. Não, você fez a previsão. Fez. Não, fez. fiz uma previsão. Fez, Não, fez. A previsão parada. O Corinthians Não, eu entrou fiz na uma briga previsão. também. Se acontecer isso, vai 3 dar pau. taças, então. Mais um. 3 taças, que nem você falou, tá certo? Vai dar pau também. Não, mas o Aliás, Monteiro jogo. queria taça só pro Corinthians. Ele Aliás, falou que não, queria mas- taça. Aliás, Não. tem uma discussão Nem ganhou aqui. ainda. Corinthians Em é penta, off, mas há uma ganha. discussão ferrenha aqui nos bastidores. O Nivaldo Moselli acha que o Corinthians não vai ser campeão da Taça Libertadores e eu tô com o Moselli. E o Monteiro diz ferrenhamente que o Corinthians vai ser campeão. Então eu provoquei aqui um desafio. Bota a imagem do desafio Moselli e Monteiro, por favor, Guilherme, porque vai ter que ter uma aposta. Esse negócio de ficar falando... Aí, ó. Quem vai perder? Nivaldo Moselli ou Monteiro? E a aposta é a seguinte, comigo aqui agora. Comigo aqui. Se o Corinthians não vencer a Taça Libertadores, JB Monteiro corta o bigode ao vivo aqui no programa. Que é isso, Monteiro? Agora eu quero ver. Sensacional. Agora eu quero ver se o senhor sustenta aquilo que o senhor fala. Corta o bigode aqui. Então, eu Corto. vou Pode repetir. trazer, ó. Vou repetir a pergunta para que não haja dúvidas. Sim. Se o Corinthians não vencer a Taça Libertadores, o senhor corta o bigode? Corta o bigode ao vivo. Corta ao vivo. Corta, não eu. Alguém Agora. vai cortar o bigode. Agora, se o Corinthians for campeão da Libertadores, o seu Nivaldo Moselli vai rapar careca. 0. A cabeça ao vivo aqui. Fechado, Moselli? Preciso falar com o meu empresário primeiro. Não. O senhor fala, o senhor vai pipocar. Preciso falar com o meu staff. Então eu vou colocar o Murilo na parada. Como é que é? Se o Corinthians ficar campeão da O que eu Libertadores... tenho a ver com Se o isso? Corinthians Nossa, tranquilo, eu corto. De Tranquilo. alegria, cortou. Então, por favor, Que isso, um minutinho. Isso é minutinho. sustentar a opinião. Vou hein? repetir a aposta aqui. Tá certo. Se o Corinthians vencer a Libertadores América, o senhor corta o cabelo ao vivo aqui. Corto. Que pena que o Júlio César saiu, hein? Ele me Beleza? ajudar, hein? Fechado? Ele ia me ajudar. A Ele arte não de respondeu. novo. A arte Não, não, já está tá postado, certo, já tá está certo, gravado. tá Aqui não gravado. tem jeito de Tá fugir. bom. Ali, ó. Quem vai perder a aposta no camarote? Se o Corinthians for campeão da Libertadores, Moselli fica careca aqui. Mas com a faixa no peito. Com a faixa no peito. Tudo Pelo bem, amor não de tem Deus, problema. corta o cabelo. Não Corta tem já. O senhor sabe o que o senhor falou agora? Não? Veja bem. Fala aí. Fala de novo. Eu corto, alguém Não, vem cortar. Ele, é lógico. Alguém vai cortar. Eu não Quem vou vai? pôr faixa nenhuma no Não, peito. mas eu ponho. Não sou corintiano. Não. Mas eu não. sou. Ele, O senhor ele, corta o cabelo Eu com a corto o faixa cabelo no com a peito. ele vai fazer a faixa assim, a alvinegra aqui na cabeça. Ele vai Então, querer se presta atenção. É. Se for um time brasileiro, seja Santos
ou Vasco da Gama, ou seja, quem for, Fluminense, o senhor corta o bigode e vai fazer o programa com a camisa do campeão da Libertadores inteiro. Faço. Beleza? Faço. Tá fechado? Fechado, você vê, ó. Murilo, você é testemunha. Mas Você também vai ser o responsável. Aliás, nós queremos o mesmo cabeleireiro que fez esse trabalho maravilhoso na sua cabeça. Mas você vai arrumar uma faixa Você pra mim, ficou então. excelente com esse cabelo, Murilo. Você Parabéns. é muito gentil, você é muito gentil. Parabéns. 10 anos mais novo. Não ficou mais novo? Ficou 10 anos mais novo. Você é Sensacional. muito gentil. De 50 Então vai aposta. ser 40. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e na sequência tem tudo sobre os estaduais para você. Continue participando pelo Twitter, @CamaroteRP ou pelo facebook.com/TV Rede Paulista. Eu tenho pizzas para você do Beija Pizza Bar. É só participar para concorrer. É um tempinho e o Camarote volta já já. Muito bem, estamos de volta com um pouco mais do Camarote Vamos RP. acertar esse negócio da aposta aí, porque vamos deixar careca é careca. Não é Careca é corte careca. 1, 2, aquela coisa, corte baixinho. É careca que nem o Júlio César. Não, que nem o Júlio César. que nem o Cássio, cabelo. Não, careca. Não, máquina 1. Não, máquina 1 não vai ser Máquina cabelinho. A filho. pressão, Não. a pressão é muito Não, grande não, para não. cima. Careca. Você tá jogando com todas as fichas, Ele não tá querendo sustentar, você não. careca, Você é então. máquina 1. Não, tira o Corta o bigode, bigode, cara. tira- Vai passar tira- um aqui. tira Vai o tirar bigode tudo. e o Olha lá, cabelo, olha lá. Não me congelou Não, ainda, você- meu. Olha lá. Olha lá. Tira o Eu bigode, acho tira que o o cabelo. Monteiro vai perder o bigode. Você não vai perder o cabelo. Pô, você tá jogando com todas as fichas, jogando uma só? Não, mas já tira o cabelo também, então fica careca. Pra ver. Não. Cara, que você vai ficar, O Zé. bigode é fácil, cara. Ah, bigode é fácil? Ora. É porque... Não, perdão. É careca. Não, a direção do programa. Guilherme, fala Daniel. comigo aqui no ponto, por gentileza. Tem Eu quero uma imagem, né, regra cara? estipulada nesta aposta. Não pode. Pode falar comigo, Guilherme? Sei. A direção do programa determina que o senhor corte o cabelo até a máquina 1. Isso é um. Que é Um, bem não é ralo, dois, mano. não. É careca. Careca não. É careca. É É? a direção do programa. E o bigode? O Não. senhor é zero. Ah, o Monteiro. bigode é zero. Porque a perda do senhor é menor. É a direção do programa Como que a perda é menor? Eu jogo só com o Corinthians. Não está em discussão Eu tenho a sua trauma de opinião. navalha. Aposta é aposta. O senhor está querendo voltar atrás? Não, eu quero que Está passe. querendo pipocar? Eu quero que Boa, espume a máquina cabeça uma dele, só. passa na vara por causa espuma. Não, a gente Desse passa tamanho a assim, ó. espuma, Eu vou não lá, tem eu problema. vou com aquele spray de espuma. Não, o E senhor vou- não. Vai ter um profissional aqui, Que com uma isso? cadeira profissional. Mas O senhor não eu o senhor vou- vai ficar aqui só assistindo. A espuma eu passo, depois o cara vem com a navalha. Muito bem. Por falarmos em aposta em Libertadores, podemos falar um pouco de Libertadores, meus amigos? Então vamos falar. O Vasco venceu o Lanús da Argentina por 2-1 e apertado, hein? Cristóvão, técnico, saiu vaiado de campo ao lado dos jogadores, mas esse Vasco parece que não engrena. Mosela, é impressão minha ou esse Vasco já está prontinho para ser eliminado? Talvez não agora pelo Lanús, mas já na sequência da Libertadores. Ah, mas eu acho, viu, Carlos, olha, sinceramente, eu acho que agora é a pior hora do Vasco é essa, esse gol que tomou do Lanús. Você acha que Porque pode se corre faz risco 2-0, corre o risco, é muito difícil jogar lá. É um campo mais ou menos que nem o do Emelec, é pequeno. É complicado jogar contra o Lanús. Você acha E que vai corre vendo- risco agora corre de ser risco eliminado? agora, corre risco agora, por causa do gol tomado. Murilo, você concorda com isso ou você acha que o Vasco, mesmo jogando fora de casa, tem chance de matar esse Não, Lanús? hein? chance tem, mas esse gol realmente não estava nos planos, né? Saiu tão bem, ganhando de 2-0 no primeiro tempo. Seu deu gol do Alessandro. uma recuada no final, né? Inclusive teve um golaço do Diego Souza, né? O segundo gol. Agora, na minha opinião, eu acho que o Vasco faz gol fora de casa, entendeu? O Vasco é um time que gosta de fazer gol fora de casa, então isso dá uma facilitada, mas deu uma atrapalhada, porque 2-0 era um placar bem interessante. Olha, Olha o o- golaço do Diego Souza Olha aí. o gol do Diego Souza, cara. Dinamite, né? Igual a dinamite. E o Diego Souza é um cara que está resolvendo com muita força física, muita habilidade hoje. Ele está fazendo muito gol fora de casa também para o Vasco. Então eu acho que ele, o próprio Juninho Pernambucano, o Felipe, então tem um time experiente e que realmente eu acredito que vai fazer gol fora de casa. Pode até perder o jogo, mas faz gol fora de casa. Monteiro, esse Lanús complicou a vida do Flamengo. Eliminou. Esse foi um dos times que eliminou o Flamengo.
Vasco tem chance fora de casa, complicou. O que você pensa? O problema lá em Lanús, né? Aí que tá. Em né? Lanús, Em na Lanús. Argentina. É complicado. E o eu acho estádio que lá, o Moselli tem toda a razão. É uma sabe, caixa lá, velho. É, lá eu acho que esse golzinho que tomou aí vai complicar e vai tirar o Vasco. E para seu contentamento vai pegar o Corinthians. É. Entendeu? Pela chave aqui, vai pegar o Corinthians. cruzamento é contra A o Corinthians. cabeleira vai cair. Mas eu acho, viu, Monteiro, só complementando, que Ai. o jogo contra o Lanús, eu acho, o que vai ter dificuldade, o Murilo falou bem, o Vasco pode fazer gol, mas a dificuldade vai ser maior na marcação que eles vão exercer, nas peças Claro, principais, claro, do claro. Felipe e o Juninho. Eles vão fazer de tudo para anular essa jogada deles. É um e vai jogo ser complicado. muito difícil, muito Complicadíssimo. difícil. Aliás, eu queria fazer um comentário muito bonito do uniforme do Vasco, hein? Maravilhoso. Essa Cruz de Tradição. Malta. Muito vermelha. diferente do uniforme do Santos, que parece o Smurfs jogando. Parece o Marília. Hoje não, parece o Smurfs. É, eu achava Marília. parecia que eu tava no cinema com O- meu sobrinho. O Lázio. É bonito, mas não. Não acho que não Santos, orna pra no Santos futebol. não, né? Acho que não Pra tem. Santos não. O uniforme branco inteiro é o uniforme mais bonito que Aqui, né, tem. Carlos? Dá um exemplo aqui, ó. Outra camisa maravilhosa, lindíssima. Bom, Vocês são contra a inovação. Tudo que é novo é bonito. O uniforme do Santos é maravilhoso. Tem que vender um monte de Aliás, camisa. Mas parece não que joga vocês com branco mais? estão O retrógrados. terceiro jogo com azul. eu não gosto muito não. Mas, Eu ô, não. Carlos, o importante que eu acho também, Monteiro, o principal, Murilo, concordo com você falar que é marketing e tudo, mas a imagem do Santos com o Neymar agora vai indo para o mundo inteiro. E é conhecido o Santos como o Real Madrid, branco inteiro, é um uniforme Terminando sagrado. meu comentário, só Então, terminar estão fazendo sobre o jogo, publicidade, Carlão. Moselli. Eu gostaria realmente que sobrasse o Vasco. Mas vai sobrar o Lanús pro Corinthians. Vai sobrar. Eu, por exemplo, acho pior pro Corinthians do que Muito enfrentar pior. o Vasco. Muito pior. Bom, por falarmos em Corinthians, o Corinthians enfrentou o Emelec 0-0, né, um trabalho péssimo da arbitragem. Nós temos aí os melhores momentos, Guilherme, por gentileza, Taça Libertadores, o Corinthians jogando a primeira partida fora de casa. O jogo que marcou aí, aliás, eu vou querer me estender um pouquinho mais para falar de Corinthians nesse jogo. Aí os melhores momentos do 0-0 do Corinthians, o Cássio, goleiro, entrou no lugar do Júlio César, que perdeu a posição. Perdeu a posição, não. Vocês derrubaram ele, né? Vamos deixar claro aqui. A torcida do O Corinthians. Camarote RP derrubou o Júlio Nós César. e o mundo, né? 35 milhões de loucos. Bom, nesse jogo, antes de falar do Liedson e do Júlio César, que foram dois posicionamentos, pelo menos polêmicos do técnico Tite, eu assisti atentamente esse jogo, eu tenho certeza que vocês também. O que a arbitragem fez nessa partida contra o Corinthians foi uma barbaridade, hein, gente? Olha, Carlão, irritou. Desde o começo ele foi irritando o time do Corinthians. Aí os caras vêm e falam, pô, mas o Corinthians tem que ter calma, não é isso. Você está lá fervendo o sangue e vendo o cara não marcar falta e inverter falta. E cada paulada, depois ele expulsa o Jorge Henrique, tá certo, e o amarelo já. Mas ele podia fazer sabe? Então ele entrou realmente. Agora, eu não sei se ele for mal intencionado ou ele é ruim mesmo. Porque foi uma barbaridade o que fizeram lá. O presidente Gobi, ao final da partida, o presidente do Tava revoltado. Corinthians, ele estava transtornado, não estava só revoltado. Sim. Falando barbaridades, eu até acho que o Corinthians pode receber uma retaliação da Conmebol, porque ele fez algumas afirmações delicadas, dizendo que o Corinthians foi roubado Falou. contra o Emelec. Inclusive o repórter perguntou para ele se entrar com uma representação. Ele falou, não adianta, entrar para quê? Não vou nem entrar, eu estou falando aqui no microfone e não vou entrar porque não vai acontecer nada. Agora, o Moselli, esse time do Emelec é horroroso, hein? Com todo o respeito, foi 0-0, tomou bola na trave, mas o Corinthians não pode nem pensar em complicar contra time desse, porque esse time é muito ruim. Ah, já era para ter liquidado lá, né, Carlos? Mas eu, na opinião do Gobi aí, eu acho que isso aí é choradeira também, porque todo mundo não é, sabe, não, Carlos Monteiro, a Libertadores é assim. Não, mas não assim, um juiz Mas o ruim. Neymar outro dia foi Não, bater não. escanteio, jogaram laranja, jogaram Isso aí jogar laranja, mas o cara entrar o tempo todo prejudicando o time mas diferente. Mas o Jorge Henrique Não. provocou a expulsão. O Corinthians tem Sim, não, histórico não, na Libertadores. mas desde o Monteiro. começo já é assim. Mas o Corinthians está sabendo como é a Libertadores. Marcelinho Carioca uma vez deu um pontapé, foi expulso. O Pô, Roger você contra o jogou River bola, Plate Moselli, foi Você expulso. jogou bola. Tem um histórico a a teoria na Libertadores. prática é outra. Ah, Não dá Libertadores. para aguentar um negócio desse. Mas a Libertadores O tempo- é assim, E o Monteiro. cara vai ficar o tempo todo aguentando Vai prejudicar fazer o o time quê? dele. Quer dizer, o time pode fazer 1, 2, 3-0 e o Corinthians fala assim, quietinho,
Não, joga bola, E se Monteiro. perde 3-0 lá? Joga bola. E se perde 3-0? Esqueceu de jogar, deu um chute E se no gol, perde Monteiro. 3-0? O Carlos falou bem, o pior time que tem E nos se perde 16. 3-0? Aí, vai fazer o quê? O cara tá fora da Libertadores. Isso, então fica bonzinho, né? Pô, mas Cai fora, eu não dá acho, pontapé, não reclama. particularmente, não. bem particular, Monteiro, eu acho que o presidente do Corinthians, Monteiro, eu o Tite, concordo na verdade com vocês estão dois. desviando a responsabilidade que Sim. eles têm de ficar campeão da Acho que Libertadores. ali não, pelas declarações, Não, Murilo, ah, depois do Só jogo, muito no fundo. depois do jogo, as declarações, sinceramente, eu nem acho. O presidente Gobi ainda não tem essa bagagem, viu, o Moselli? Eu acho que depois do jogo, quando chegou aqui em solo brasileiro, eu até acho que há nesse momento um desvio de foco, porque o time não foi bem. Agora, as duas coisas são verdadeiras. Agora, você acha, Murilo, sinceramente, que esse time tem alguma possibilidade de complicar a vida do Corinthians no jogo de volta aqui no Pacaembu? Não, mas é que tá, né? Quando você fala em Libertadores, e a gente tá falando em possibilidade existe, 5% contra 95% do Corinthians. Agora, o Corinthians, se jogar bola, colocar a bola no chão, vamos jogar bola, esquece isso. Eu sou muito franco também, eu tenho uma opinião bem dividida aqui com o Moselli, porque Libertadores, eles foram maltratados já no caminho, no hotel, do avião. No reconhecimento, no reconhecimento do gramado já não podia fazer. Não podia fazer. Libertadores é uma coisa... Sim. Agora, não pode. O Gobi tem razão, né? Parece que é um campeonato pior que o Campeonato Paulista. Não vai fazer. De organização, É a Libertadores. eu tenho toda a certeza que saindo do eixo aí, Brasil, Uruguai, né, um pouco do Paraguai, que ainda pega um pouco da organização brasileira, o Chile, Sim. o resto, Bolívia, Equador, como foi essa partida, Colômbia, é só várzea, Venezuela. Terra de ninguém, né? Terra de ninguém. Não é Você isso, vai gente? lá e vai ter que enfrentar todo... Então eu acho legítima essa reclamação do presidente do Corinthians. Mas dentro do campo realmente foi prejudicado. Fora vai acontecer. Agora tá faltando jogar um pouquinho mais de bola, não tá, Murilo? Sim, Eu sem achei dúvida. que o time jogou mal, cara. Mas quando isso acontece, né, os jogadores estavam nervosos ali, você fica bravo, você quer discutir com o juiz. Aí que estava a hora do treinador chamar e falar, vamos jogar bola, galera, vamos jogar bola. E foi 0-0, empatou. Murilo... Aqui faz 1-0, 2-0. Murilo, viu, Carlos? Teve uma jogada que eu acho que dá para resumir todo o jogo. Uma que teve bem na linha de fundo, assim, se deve lembrar disso daí. O atacante do Emelec tá de costa, não tinha perigo nenhum. O Ralf veio, deu uma chegada nele, jogou o cara fora de campo. Pra quê fazer a falta aí? Cerca o cara. Aí que eu digo, defendo, Monteiro. Pô. Olha que eu acho que meu raciocínio tá correto. Pô. Entenda bem. Quando terminou a partida, as declarações do Gobi foram muito inflamadas. É só quem fala o que ele falou nos microfones, eu acompanhei pelo rádio, porque eu gosto de assistir pela televisão e acompanhar sempre o rádio, porque as rádios têm mais mobilidade, conseguem fazer um trabalho mais minucioso. Não que a televisão não faça, não é isso. É que a grade é mais apertada e no rádio é mais gostoso. Eu também sou do rádio e gosto mais do rádio. E eu percebi depois do jogo que o presidente do Corinthians, ele estava fora de controle. Então agora eu vou trazer esse fora de controle, Moselli, me corrija se eu estiver errado, para a preparação do Corinthians desde a chegada em solo equatoriano. Teve problema no hotel, teve problema no reconhecimento, na organização, diz que teve problema até na chegada com os batedores do Corinthians no estádio. Sim. O comportamento do Ralf, você meteu no ângulo. Pelo amor de Deus. Para um time equilibrado, Monteiro, um time que quer ser campeão da Libertadores, não pode entrar na pilha de todo o circo armado pelo time. O Emelec só tem esse expediente, porque bola por bola não dá nem para treinar com o Corinthians Sub-20 campeão da taça. O time é horroroso. Então qual que é o expediente do time inferior? Que eles já estão acostumados com esse negócio aí, de várzea. É jogar na pressão, é meter uma pilha, é ficar xingando, Claro. É ser violento, é não ser profissional. E o Corinthians, isso me deixa muito preocupado. Preocupado como brasileiro. Corinthians, ele vai precisar amadurecer muito o seu comportamento na Libertadores. O Ralf, o Jorge Henrique, eles não também, podem ter o nossa. comportamento durante a partida, Monteiro, Expulsão dele. que eles tiveram. Então, essa coisa de desvio de foco, desculpa, não é desvio de foco. O time jogou mal, o time se descontrolou emocionalmente, por isso que ficou no 0-0. E olha,
Se o Cássio não pega umas 2 bolas lá e a bola vai, perde o jogo lá em Emelec, seu Monteiro. E aí? E aí? Eu tô errado? E aí vai o bigode E aí, também, né? tchau. Parcialmente está certo. Porque não foi o Emelec que irritou o Corinthians. O senhor vai perder o bigode. Tá? Não foi o Emelec que irritou o Corinthians. Foi a arbitragem. Você está Também. falando outra coisa de o Emelec Sim. entrar. Se tem um juiz ali que apita direitinho, é completo, porque até ser 0x0. Você acha Não que- ia ter reclamação nenhuma. Então você acha que tudo. o expediente não foi? O que Ele irritou veio- o Corinthians ele foi veio- o árbitro. Só. Só. Entendi. Só. Não foi o Emelec. Não, O respeito árbitro sua jogou opinião. bem. Árbitro Podia ser caseiro. 0x0, o Moselli. Mas com o cara apitando direitinho. Pô, ele inverteu um monte de faltas, Mas o- impedimento. Pelo amor de Árbitro Deus. totalmente caseiro. Eu sei, Monteiro, eu Totalmente concordo. caseiro. Mas eu concordo caseiro. mais com o Carlos também, do fato de que está tudo sendo preparado, as armas que eles têm na Sim. Libertadores. É o pior time Mas qual quem tem arma? o Emelec. O Emelec. Tá Mas não é o usando- Emelec. Eu sei, mas o eu tô Emelec acertou falando... então com o árbitro? Não acertou nada. Isso Então que eu tô falando. falando do árbitro. Toda mas então, tudo que eles fizeram, deixaram O os árbitro jogadores... Mas foi tudo bem, deixa. Duas coisas. O Monteiro. árbitro foi o principal Por quê? causador de todo esse Se ele tá nervosismo na também, preparação, pô. não. Mas o time aí que está, em função de tudo que aconteceu desde o aeroporto, do campo, os jogadores deveriam entrar mais calmos, sabendo que podiam enfrentar até o árbitro. Pois, E não Moisés, entraram. espera um pouquinho, O Jorge Henrique vamos também em explicar. discussão, Vou foi explicar outra de novo. Vou discussão explicar dele. de novo. O Corinthians entrou calmo no campo. Não entrou, mano. Quem começou a irritar o Corinthians foi o árbitro. O Emelec não tem culpa nenhuma com isso aí. Porque se com toda a falta que tivesse, ele tivesse marcado e fosse 0x0, ótimo. Foi um conjunto de Tem coisas, um Monteiro. conjunto. Foi, é isso que eu falo. Pelo Então, amor- Também o árbitro ou principalmente o árbitro. Carlão, você Mas o sabe resto- quando o cara quer prejudicar? Esse cara nem sabe, não sabe prejudicar o O time. negócio foi tão grave, o que disse o Gobi após a partida, ele afirmou, além de chamar de desonesta arbitragem, que o árbitro durante o jogo estava com piadinhas com os jogadores equatorianos e maltratando e ofendendo os jogadores do Corinthians. Isso eu vi, não sei, então ele estava dando sorrindo com o ponta deles, e ele bateu nas costas do cara, e Isso. deu sorrindo, não sei o que estava falando, não percebi, porque o cara é Claro. castelhano, não vai nunca fazer labial com ele, mas que estava com coisinha, estava assim. Você, Monteiro, mas então, mas se quiser ficar campeão da Libertadores, que é o grande sonho, a pressão que tem, Vai precisar tem que passar enfrentar por cima isso. de tudo isso. É isso que nós estamos Olha, querendo chegar à conclusão, que é o seguinte: você não pode, apesar de a reclamação ser absolutamente pertinente, legítima do Corinthians, o Corinthians não pode. Esse Emelec não disputa a Série A3 do Campeonato Paulista. É um time horroroso. Pode eliminar o Corinthians no Pacaembu? Claro que pode. Nós estamos falando de futebol, não estamos falando de matemática. Agora, o time, tecnicamente, o Murilo, você discorda disso? Acho que o Emelec é um time bom? Não tem a própria estrutura. Não, eu tô vendo você mexer a cabeça, o que é? Não tô falando da própria estrutura. Eu concordo com o que vocês estão falando sobre tem que passar por isso. Essa é a Copa Libertadores, que a gente fala em mística. Pô, não é fácil para os jogadores passar por isso no hotel, no aeroporto, não reconhecer o gramado, entra lá o árbitro roubar e o cara falar que legal. Ele O falou. Monteiro tem razão também, não Também, é fácil não tô isso. falando que ele não Agora, tem, não tô falando. você quando você tem o objetivo de ganhar um título desse naipe, né, dessa esquadria, e o Corinthians como tem esse desafio de não ter vencido ainda, essa mística aumenta. Então tem que tomar, pra você ter uma ideia, o Emelec já chegou no Brasil, porque as passagens eram mais baratas. Mais barato. Por falta de estrutura do clube. Então eles vão fazer de tudo, eles vão catimbar, vão treinar agora no CT do Palmeiras, do São Paulo. Vão pra provocar. Vão provocar de todas as maneiras. E o Corinthians tem que jogar. Jogou bola. É 5-1. Um conjunto de coisas, Monteiro. Agora precisa jogar bola. Eu sinceramente, para encerrar, porque a gente tem que ir para os comerciais, eu acho que é o que o Moselli falou. Se o Corinthians quiser conquistar uma Taça Libertadores de América, tem que entender, infelizmente, quero fazer uma observação aí, infelizmente, que coisas desse tipo acontecerão. Isso não faz mais parte do negócio futebol. Isso é inadmissível. No Campeonato Paulista, por exemplo, não tem esse tipo de negócio. No Campeonato Paulista, Monteiro, não tem o que aconteceu com o Neymar, que atiraram uma fruta na cara dele. No Campeonato Paulista isso não existe. E na Taça Libertadores existe. Então é esse o campeonato que todo mundo faz questão de ganhar. Então, eu acho legítima a reclamação do Gobi, mas não adianta esse trabalho fora, esses problemas fora do campo, serem passados para dentro do campo.
Ele tem que blindar o time e seguir em frente. Vamos aos próximos jogos da Taça Libertadores América, Guilherme, por favor, para a gente ir. Esses são os jogos desta semana. Terça-feira tem Vélez e Nacional, Libertad e Cruz Azul. Na quarta-feira, União Espanhola e Boca Juniors. Esse jogo aí... O Vélez ganhou primeiro, né, Carlos? O Vélez fora de casa. Ganhou fora de casa primeiro. o 1 a Boca 0. ganhou o primeiro jogo. O Quarta-feira, Liberdade empatou. o Corinthians joga em casa no Pacaembu contra o Emelec. Lanús e Vasco fora de casa. E na quinta-feira tem Santos e Bolívar. O Santos empatou o primeiro jogo, não é isso? Ou perdeu? Perdeu O Santos 2 a 1. 2 a 1. Perdeu 2 a 1. Isso aí. Universidade do Chile e Deportivo Quito. Perdeu e de Fluminense 4 a 1, Internacional. O primeiro jogo, Fluminense Internacional, foi 0 a 0. O jogo agora no Engenhão. Viu, Carlos? Ah. O time da Universidade do Chile que a gente falava, lembra que apostamos ficou campeão da Sul-Americana, né, Murilo? Que você havia falado, tomou 4 a 1 do Deportivo Quito. Time do Equador. É complicado mesmo esse time. Eu assisti esse jogo aí, É. foi um show de bola. Universidade do Chile, que o ano passado, por JM Monteiro, era chamado do Barcelona das Américas. Você não entende nada de Agora, futebol. viu, Eu vou Carlos? para um rápido intervalo e volto já já com mais, muito mais. Ó, daqui a pouquinho, tudo sobre Santos 3, 0 para o Guarani. Paulista. É um rápido intervalo e eu volto já já. Vou dar mão aqui na ver se eu não tô com febre, rapaz. Eu ouço cada coisa nesse programa, meu Deus. Viu, você tá tudo bem com você, Monteiro? Ótimo, Tranquilo? ótimo, não podia estar melhor. Você quer uma boa notícia agora ou não? Você quer Vamos. assistir uma coisa de qualidade? Vamos lá. Vamos ver vamos colocar aí na tela para você o concurso das gatas do Paulistão. A gata do Bragantino. O Bragantino é bicampeão na gata do Paulistão. É brincadeira? E o Palmeiras ganhou um título, viu, Murilo? Ah, que bom. Título de Miss Simpatia no Olha Gata aí, do Paulistão. que maravilha. Vamos lá, Parabéns, Guilherme. né? Parabéns Vamos ver ao o VT das gatas do Paulistão, não é? Miss Simpatia foi a Priscila Escobar, do Palmeiras. Não é? Realmente é uma moça muito bonita. Muito simpático. Simpática, né? Muito Você não é simpática. bonita. Ah, e até que enfim, o Palmeiras ganhou alguma simpaticíssima. coisa, né, cara? Você sabe que esse concurso tá ganhando uma força muito grande, né? Projeção. Tá? Eu queria saber se vai ter algum concurso de melhor gandula. Porque essa semana Essa a gente começou... é a Suelen Delvec do Oeste de Itápolis, foi terceiro lugar na gata do Paulistão. Também uma moça muito simpática. Interior Viu? paulista, Mas né? pera aí. Essa moça é de Itápolis? Ela é de Itápolis ou ela foi contratada? Não, essa Porque moça... Itápolis não tem mulher bonita? A Pitonita, Não tem nem jeito em Itápolis, não tem. Que isso, Monteiro? O senhor está ofendendo o pessoal de Itápolis, 50 mil Monteiro. habitantes. Essa O senhor está é ofendendo o pessoal. um minutinho. Um minutinho. Essa é a Gabriela, segundo lugar, de Mirassol. É a vice-campeã. Mirassol. Aí Interior já paulista, mudou. Monteiro. Mudou. Essa é de Mirassol. Mirassol, sim. Interior paulista, mulher Em bonita. Itápolis não tem. Não, Tem Itápolis não também. tem. E essa é a Lorena Bueri, do Bragantino, a gata do Paulistão. Terra da Bragantino linguiça. bicampeão. Ganhou ano passado e ganhou esse. Brincadeira, né, rapaz? Marquinhos Chedi sabe escolher, De né, bola cara? ele não entende muito, mas de gata no Paulistão ele escolheu bem, né? Ah, mas as quatro que passaram aí são... Aliás, Qualquer a uma das Bárbara do quatro, né? Paulista, lindíssima também. Também. Parabéns à Bárbara Vivotti. É Vivotti que fala ou Vivô? Não é? Todas essas meninas que foram finalistas são muito bonitas, parabéns a todos. E foi um evento muito legal em São Paulo no último meio de semana aí. Né? E eu estou percebendo que está ganhando muita força essa história do Gata do Paulistão, porque a cada ano que passa, mais patrocinadores buscam, tem muito apelo pela internet, os canais de televisão. Tudo isso move o Campeonato Paulista. E quando a gente fala aqui que a Taça Libertadores, que, olha, eu acho que o Banco Santander, que banca a Taça Libertadores e paga caríssimo por isso, banca todas as transmissões da Fox Sport, bota dinheiro à beça, devia pegar um pouquinho do pé do seu Nicolas Leoz, que é o presidente que é o eterno presidente da Comebol, que nunca sai de lá, exigir um pouquinho mais de organização para esse tipo de coisa que aconteceu no Equador contra o Corinthians, que aconteceu outro dia lá na Bolívia com o Santos. Isso não possa acontecer mais, né, Mozart? Viu, Carlos? Mas só vergonha, Para né? encerrar esse item, você falou do Santos, eu lembrei.
O Muricy deu uma declaração que eu acho que resume tudo que a gente está conversando aqui. Ele falou, foram entrevistar, depois que ele perdeu o jogo do Bolívar, foram entrevistar o Muricy, ele falou assim, ó, eu, graças a Deus, aprendi a jogar, participar da Libertadores. Cansei de perder, o ano passado eu ganhei, e eu sei que é assim mesmo. Ele saiu calmo da Bolívia, sabendo. Então ele aprendeu perdendo, como ganha a Libertadores, que nem ele ganhou no passado. Bem lembrado isso, porque, Ele falou. infelizmente, o Monteiro, apesar das reclamações todas legítimas, seja do Santos, do Fluminense, do Internacional, do Bragantino, seja de quem for, esse tipo de pressão, essa coisa amadora de várzea, ela infelizmente ela faz parte. Diziam antigamente, eu não vi isso nem em televisão, que na década de 60, Taça Libertadores e América, Murilo, o jogador entrava dentro de uma partida na Argentina, por exemplo, quando jogava contra River, contra o Boca, quando ia jogar no Uruguai contra o Peñarol, os torcedores ficavam atrás. Isso quem contou outro dia foi o ex-goleiro Manga. Se eu não estou enganado, foi o Manga que comentou isso. Eles levaram bolinha de gude, bolinha de vidro, né, com estilingue dentro do campo, para ficar acertando as costas dos jogadores. E ninguém fazia nada. Quer dizer, até houve uma evolução, né? Porque isso, pelo menos que a gente tem conhecimento, não acontece mais. Então, infelizmente, a política, a cultura de todos esses países menores, a Argentina hoje acho que não existe mais esse tipo de coisa, não é? Mas em outros países aí isso acontece ainda. E nós somos obrigados a aguentar isso. Infelizmente. Com todo esse futebol, com toda essa história dentro do futebol, nós temos que passar por isso. Mas é como o Faz Murilo parte. vem falando desde o primeiro programa, né? A mística da Libertadores. Então, assim, e não todo mundo quer muda. disputar, né? Contra E deixa todo morrer. mundo- e todo Não, mundo quando quer- morrer, quer ganhar, todo quer mundo ganhar. matar, ganhar. né? Quer Então ganhar. isso. Todo mundo quer ganhar. Quando não matar um jogador, aí vão tomar posição, né? Eu concordo. Quando for bolinha de vidro, quando for bomba no hotel, barulho, pode. Bom, daqui a pouco todos os gols, melhores momentos de Santos 3-0 para o Guarani na primeira partida da final do Campeonato Paulista. No meio de semana nós tivemos Copa do Brasil e um jogo envolvendo times de São Paulo. Foi justamente a Ponte Preta que bateu o São Paulo 1-0. Você vai ver o gol aí do Roger, mas eu quero colocar em questão aqui, gente, para falar do São Paulo, o que aconteceu antes dessa partida. O que eu acho que é o mais importante é o cruzamento do Cicinho, o gol do Roger. Guilherme pode ficar à vontade para ilustrar aqui o nosso bate-papo, que vai demorar um pouquinho, com esse gol aí, tá? Próximo jogo de volta, quinta-feira que vem, em São Paulo, joga Ponte contra o São Paulo. No jogo de volta, a Ponte joga por um empate. Antes dessa partida começar, o presidente Juvenal Juvencio tirou da concentração o zagueiro Paulo Miranda, sem consultar o técnico Emerson Leão, e tirou o jogador da concentração. Não foi para o jogo, não foi para a partida. Isso gerou uma polêmica muito grande, principalmente pelo aspecto de... Eu fazia muito tempo que não via um negócio desse tipo. A diretoria tirar jogador da concentração para o cara não ir para o jogo, porque o cara estava escalado, Paulo Miranda, como titular. Eu fiz essa partida pela Rádio e TV Bandeirantes em Campinas. Eu assisti o jogo com toda a calma, não é? E confesso a vocês que o São Paulo não foi o mesmo. Tinha alguma coisa errada. E realmente o grupo, naquela partida, na minha modesta opinião, sentiu o golpe, sentiu o baque. O grupo foi contra essa decisão. Ninguém veio a público trazer nenhum jogador para falar sobre o assunto. A diretoria proibiu. E o técnico Emerson Leão, após a partida, disse que não sabia, foi pego de surpresa, e também deu a entender que o grupo acabou não gostando. Eu quero que à vontade vocês comentem esse momento do São Paulo, que acabou de ser eliminado pelo Santos no Campeonato Paulista, que já tem essa Copa do Brasil como uma competição de obrigação de vencer, que o São Paulo já faz muito tempo que não vence não conquista um título, e há uma pressão muito grande interna dentro do São Paulo. Eu queria que à vontade vocês falassem sobre esse tema, porque se acontecer, que é possível acontecer, de uma eliminação na quinta-feira que vem para a Ponte Preta na Copa do Brasil, a cuíca vai roncar para a diretoria, para todo mundo, enfim. Começando por você, Murilo, queria que você falasse um pouquinho da atitude da diretoria e um pouco desse São Paulo. Bom, eu acho que essa história está mal contada.
né? Tem alguma informação que nós não sabemos, porque o rapaz, ele errou, mas ele errou num jogo contra o Santos e contra o Neymar. Então você tirar um zagueiro da concentração antes de um jogo, eu acho que a diretoria ou quer derrubar o Leão, ou quis fazer um teste com o Leão, né, para saber se o Leão realmente está dentro dos parâmetros do São Paulo, porque também não dá para usar como justificativa, tá? Porque isso aconteceu fora do campo, você entrou dentro do campo, você tem que ir lá resolver e ganhar da Ponte. E eu acho que o São Paulo aproveitou desse momento da diretoria para usar isso como justificativa de ter jogado mal. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o São Paulo sempre foi um modelo, né, de direção, um modelo de coisas que o futebol deve ser assim. O Juvenal sempre foi um modelo, e o que ele fez agora, para mim, é uma decisão completamente presidencial. Eu mando aqui. Claro que nenhum jogador vai comentar. Se algum jogador comentar, vai embora também. Eu gostei de um comentário. Eu normalmente não gosto muito dos comentários. Ele jogou muita bola. Eu não estou criticando nenhum companheiro, mas às vezes eu acho que ele passa do ponto. Mas o Miller fez um comentário no programa da Sport TV na segunda-feira. Não, segunda-feira, quero dizer, na quinta-feira. Na quinta ou na sexta-feira. Ele deu um recado para o Juvenal, dizendo o seguinte: ó, Juvenal, manda o Leão embora e o senhor vai dirigir o time no campo. Isso não existe mais em futebol moderno. Isso é o seguinte: ou o treinador tem a liberdade e também a condição de tomar as decisões, ou tira o treinador. Ridículo que o Juvenal eles tentaram, inclusive, jogar uma história de que o Leão deixou claro, né, que ele não mexeu na escalação do time. Ele tirou o rapaz para jogar do São Paulo. Mas isso é mexer na escalação do time, porque claro, o Leão deixou claro que ele era titular. Ele então, ou a gente não sabe. Vai que o rapaz chegou na concentração e falou mal do presidente, falou mal do São Paulo, falou mal de algum diretor. Aí tudo bem, é justificável, então cheguem. Ó, nós estamos tirando ele por causa disso. Agora, por problema técnico... Mas não é o caso, viu, mano? Então, mas é que tá. Não é a diretoria que dá exemplo? Né? Se o Palmeiras faz isso, nossa, o Tirone é o pior do planeta. Se o Gobi faz isso, é porque ele é novo. Peraí, né? É São Paulo, gente. Nivaldo Manzelli. Quem mais perde com tudo isso aí, Carlos, eu acho, é a torcida do São Paulo. Porque a torcida do São Paulo está acompanhando o time todos os jogos. No Campeonato Brasileiro ano passado, faz tempo que não ganha, no Paulista, na Copa. Está acompanhando, está sentindo a falta de título. Então, de uma certa forma, há uma pressão. Agora, eu acho que o relacionamento Leão e o presidente Juvenal é que não está bem claro. É tipo Filipão e Palmeiras. O Filipão fez tudo para sair do Palmeiras. Criticou o diretor que não tinha caráter, tudo. Por quê? Por causa da multa elevada, então puseram panos quentes. E agora o Juvenal está usando do mesmo artifício. Ele não aguenta mais o Leão. Você sabe o que eu acho mais... Porque o Leão dá entrevista, né, parece dono do São Paulo. Sabe o que eu acho mais... E o Juvenal tem ciúme. Eu acho mais estranho é o comportamento pós-decisão do Juvenal do Leão. Eu nunca vi. O Leão que eu conheço não é esse. Foi teste. E ele foi aprovado no teste, ó. Pode ficar aí. Ele achou que o Leão não ia aguentar. Ele achou que o Leão ia falar, tô fora. Tô fora. E o Leão falou, deixa comigo. O Leão mudou a personalidade dele. Pois é. Monteiro, o que você pensa de todo esse caso? Quem está errado, quem está certo? São Paulo está efervescente. Bom, eu queria falar um pouquinho, voltar um pouco do tempo. O São Paulo sempre foi um clube blindado, né? O que acontecia ali dentro, ninguém ficava sabendo. E isso foi na época dos cardeais. Cardeais, que eu digo, diretores, presidentes do São Paulo, que não é que nem o Juvenal. O Juvenal ele pode ter dinheiro, mas classe ele não tem nenhuma, educação ele não tem nenhuma. E inteligência também não. Jumêncio. Então, não tem, realmente não tem. Não tem. Isso, Juvenal o quê? Jumêncio. Que isso, Monteiro? Agora, eu tenho duas informações, Carlão. Uma é o seguinte, dizem que quando o Leão foi chamado para ser técnico de São Paulo, o Juvenal falou, olha, aqui vai ser assim, assim e assim. Tu topas? Topou. A segunda é relativa à primeira. Diz que o Leão já sabia o que ia acontecer e deu uma de mané. Não estou sabendo de nada. Ele já sabia que o Paulo Miranda ia ser retirado da concentração. Porque acontece o seguinte, tudo isso se agravou ainda mais porque na quinta para sexta, o Estadão, o Jornal Estado de São Paulo, publicou uma matéria com o Juvenal falando sobre o caso. Uma matéria exclusiva. E nessa matéria, ele declara que o Leão sabia.
que vem de encontro àquilo que o Monteiro está dizendo. Está mal contado. Eu acho que não foi teste algum. O Murilo algum. comentou bem. O que aconteceu foi, aconteceria o fato do afastamento, mas o Leão talvez não soubesse quando. Porque, segundo consta, eu não me lembro tão bem assim, o senhor Paulo Miranda vem falhando já há tempos. Eu não concordo muito com essa tese, mas é isso que uma parte da imprensa justifica. Então, em todo caso, na minha modesta opinião, o São Paulo errou na decisão. Outro caso polêmico, eu vou ter que pegar até minha cola aqui porque ela é um pouco mais complicada, é sobre o caso Oscar. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho concedeu uma liminar para o jogador Oscar continuar trabalhando normalmente. Tanto é que hoje ele jogou com a camisa do Internacional, no empate do Internacional 1-1 contra o Caxias e fez até gol. Chorou, essa coisa toda. O Oscar que saiu à revelia do São Paulo, foi para o Inter e o São Paulo entrou na justiça e conseguiu bloquear que, isso há 15 dias, que o atleta seguisse trabalhando. O ministro foi lá e deu uma liminar para que ele possa continuar trabalhando. Só que o sogro do ministro que deu liminar para o Oscar é consultor, veja você, do escritório do advogado do atleta e conselheiro do Internacional. O senhor Luiz José Guimarães Falcão, ex-ministro do TST, Tribunal Superior do Trabalho, foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho de 91 a 93. Ele presta serviços para o escritório Vitor Russomano, advogado de Oscar no litígio contra o São Paulo. O nome dele consta no cabeçalho do habeas corpus ajuizado por Vitor Russomano, apreciado pelo ministro Caputo Bastos, do Tribunal do Trabalho, que deu a liminar para Oscar voltar aos gramados com a camisa do Internacional. Olha o rolo que esse negócio do Oscar vai render ainda. O ministro Caputo Bastos é genro de Luiz José Guimarães Falcão. E o ex-ministro Luiz José Guimarães Falcão é conselheiro do Internacional. Acreditamos na isenção do ministro Caputo, independentemente do parentesco. Só que cheira mal. Então, tá aí o impasse, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho, essa é uma opinião própria, esquece tudo isso, que o jogador não pode ser impedido de trabalhar. O Internacional e o São Paulo que se matem na justiça e quem vencer, faça aquele que perdeu pagar pelo prejuízo. Essa é a minha opinião. E a sua opinião, Murilo? Não, desculpa, minha opinião é contrária. O Oscar tinha um contrato com o São Paulo, ele quis sair do São Paulo. Então, se ele quer sair do São Paulo, ele paga o que precisa pagar ao São Paulo na época que ele precisou pagar. Isso é um precedente muito perigoso, na minha opinião, para o futebol brasileiro. Ele sai, não paga nada, faz um contrato com outro clube, começa a receber e jogar. Essa é a minha opinião. Não tem. Quer sair? Fica à vontade. Você tem um contrato, pague o contrato que você vai sair. Eu lembro do Dr. Marco Aurélio falar na época, o Oscar é um grande menino, ele precisa de orientação, vamos conversar. Ele não quis conversar, foi na justiça e agora está pagando o preço por isso. A responsabilidade é dele, foi ele que decidiu isso. Agora eu acho que tem um pouco aí também daquele poder, de exercer o poder, que no caso outra vez o Juvenal Juvencio, que o Internacional chegou a propor 7 milhões de reais, 8, né, Monteiro, para ficar com o menino. Mas o São Paulo quer 17. Então, mas tudo bem, mas é 8. E é o valor da tudo multa bem, é 8. De rescisão você contratual. pode fazer... O valor na época era 4. Eu sei. Se pagasse na época, estava tudo feliz. Não, mas eu estou tentando agora dizer, pô, 8, né, Monteiro? 8 milhões não é pouco. Acerta isso aí, deixa o menino jogar bola e toca o barco. Agora, falar, não, nós vamos brigar até o fim. Aí prejudica o menino, prejudica o São Paulo, prejudica todo mundo. O que você pensa, Monteiro? É o Jumencio, né? O cara manda 8 milhões para ele, em vez de pegar, ele quer brigar na justiça. E quanto esse negócio aí de parentesco e tal, isso aqui, eu acho que isso aí é mera coincidência, cara, não tem nada a ver, sabe? Ninguém vai fazer para E ele corre o risco de não receber nada agora, né, Monteiro? Então, isso não quer ver nada. Eu só acho o seguinte, isso tem que ser muito relevante no nosso comentário. Esse precedente é perigoso. Mas o que eu disse é o seguinte, já que aconteceu o precedente, ou que aconteceu o fato, julgue-se a causa e puna aquele que
Julgue-se rápido, né? Isso, tem que ser ágil. Mas eu acho Claro. que a interferência, Murilo, do Tribunal do Superior do Trabalho faz com que a coisa tome uma conotação, um tamanho, que antes que chegue na FIFA vai ser resolvido. E se chegar à FIFA também vai ser resolvido. Porque o que não pode, o Murilo está corretíssimo. Daqui a pouco o cara está aqui jogando, por exemplo, no Paulista, recebeu uma proposta, por exemplo, da Ponte Preta, sai a revelia, não há... A Ponte Preta vem aqui e oferece 1. O valor que o Paulista quer é 3. Ah, não, eu quero, você vai ter que me liberar por 1. Não é assim que funciona. Então eu acho que São Paulo Mas tem... na época não foi assim, né, Carnal? É, Saiu de graça. na verdade, o que não pode é quebra de contrato assim. Existe um contrato. Então, mas você acha que ele tem condição de jogar no São Paulo novamente? Não, não é isso que eu estou dizendo. Então pega os 8. Não, mas ele tem condição, Pega os Monteiro, 8. ele que não quer jogar. Ele não Então, quer, mas o São Paulo quer já falou receber que não quer. Agora vai Ele escalar não o quer. cara. Não, vai obrigar o cara a jogar no São Obrigar, Paulo. isso que o Pega Monteiro os 8 obrigar. pau. Só que os Pega 8, só que o São Paulo quer 17 milhões. Então, ele vai não brigar. abre mão. Isso, Agora vai tem um brigar. detalhe também, né, irmão, Carlos? Tem um histórico aí do São Paulo, do próprio São Paulo, São de Paulo é louco, aliciar né? Sim. muitos jogadores com 15, 14 anos. Tem um histórico grande aí. Tentando vendendo dele. Indo no interior, tirando jogadores dos outros times, também está experimentando. próprio Como o Monteiro falou, o próprio veneno. Na verdade, está experimentando no próprio veneno. Isso é fato. Isso não é a gente, isso aí não é opinião aqui do camarote, não. Isso é fato. Quem acompanha futebol sabe que, infelizmente, o São Paulo andou praticando algumas coisas que não deveria. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta, tudo sobre Santos 3, Guarani 0 pelo Campeonato Paulista. Eu volto daqui a pouquinho. Muito bem, continue mandando a sua mensagem. Olha, durante toda a semana continua a promoção do Beija Pizza Bar. Você vai retweetar e também vai compartilhar a imagem que está no Facebook aqui da TV Rede Paulista. E todo domingo a gente vai promover aqui os ganhadores das 2 pizzas semanais do Beija Pizza Bar, tá certo? O Carlão tá falando, por favor, vocês não podem O ficar que tá discutindo no ar. acontecendo? Estou falando que tem que cortar 0. Não vale. Cortar 0 o quê? Mas a o produção cabelo. já decidiu. O 0 é que nem o 0 do quartel. Não é 0 pelado que nem o Júlio Da César. Não, é aposta? isso aí que ele está falando. O 0 não é pelado que nem o Júlio É César. isso aí. Isso que eu tô falando. Vai cair. É isso É do aí. quartel, é 0. Não, 0. Você quer passar navalha? Não, Eu tenho navalha trauma é de outra navalha. coisa. Não, 0 na máquina. Lex Luthor. Ele vai usar. Então, é o 0 na máquina, 0,1. Então tá certo? Tá. É 0, ó. É 0 na o máquina. que a produção decidiu, Isso, Monteiro. não vai A ficar pelado. produção Vai passar navalha na minha A cabeça. produção decidiu que é até máquina 1. Isso aí. Podia ter É uma um- enquete, né, das pessoas. Não, 0, máquina 0. Olha a produção do Não, 0. não. O 0 é do quartel, Bozelli. Monteiro, você fica só com esse Você sabe bigodinho o quartel? aí. Bigodinho, se eu tivesse, eu Você cortava agora. Esse bigodinho Você quer não, postar eu esse faço. Você quer postar o seu bigode e com o meu Bigode de cabelo. gaúcho. Hã? Ainda o bigode é branco aí, que é pra tirar. O meu cabelo não é branco. A aposta é o seguinte. A aposta é o seguinte. Vem comigo aqui, ó. Se Produção. o Corinthians for Produção. campeão da Libertadores, o Moselli tem que cortar careca. Aqui, vai ser ao É vivo aqui. aqui no programa. Só que se o Corinthians não ganhar, nós vamos cortar o bigode do JB Monteiro na navalha ao vivo aqui. Vai ter creme branco, aquelas boiolices, tá? Vai passar, não sei o quê. Eu vou trazer Então, um cara aqui tem que da ser um barba. Vai ser um negócio profissional. profissa. Profissional Não vai do ser no improviso. Então, você pode mandar sua mensagem e dizer quem vai perder. Agora, de todo jeito, vocês vão ficar ridículos. Vão ficar bonitinhos. Você sem Mas e o bigode. Murilo vai ficar sem essa? Não, Vai Murilo- passar? Não, depois da Libertadores, você acha que eu não vou pegar ele? Você acha que vai ficar assim? O glitter ali. Deixa Cadê fora o disso. glitter, pô? Aliás, deixa que fora corte de cabelo, hein? Parabéns. Cadê o glitter aí, mano? Você faça um glitter Pra estar do prateado. lado de vocês, né, de pessoas charmosas, elegantes, assim, eu tenho que me preparar em casa. Eu não Bom, posso vir assim, o né? negócio é o seguinte. Adeus, Ô, dará. Carlos, por que você nunca faz um elogio pra mim?
Você fala da Olha lá, camisa viu? dele, que é estilosa, do paletó dele. ciúmes. Eu tô com uma camisa nova, você nem falou nada. Eu falo do eu- seu Você não tem mais idade conhecimento pra de ter futebol. Você é o único Mas cara que ele não- entende de futebol Não aqui. tem mais Não. idade pra ter ciúme, mano. Não, todo brasileiro entende futebol. Não, mas você cara. entende mais do que nós três isso aqui. aí Você é o que não. mais entende, que é maior elogio do que isso. Não. O programa é esportivo. Mas Quem fala- entende mais de mas futebol? fala um dia. Nivaldo Moselli. Mas fala um dia comigo, fala, ô Mozelli, você tá com a camisa. E Ó, elogia. óculos bonito, né? Tá certo, tô com um contrato novo aqui na casa, tudo, mas fala um elogiozinho. Isso era um... É só Murilo, você tá com uma camisa fantástica. Monteiro, que casado. Eu não falei nada do O casaco coitadinho hoje. como? Eu falei do seu casaco Falou do hoje. cacharel do Monteiro. Você falou, você já entrou falando do frango que eu como. Jantar. Ô, frango! Eu gosto. Se eu gosto de comer frango assado, eu sou Não, o simples. senhor tava fazendo publicidade do Não, frango não é assado. publicidade, eu gosto. Não tava falando A de graça é o frango tava assado. O senhor fazendo estava querendo fazer publicidade. publicidade. Agora aqui. tem que É, comer. você tava querendo fazer Agora, babá. por vocês, eu tenho que comer caviar. Eu gosto de frango assado. Por vocês não. Pô. O Carlão falou pra vocês isso aí. Eu quero falar do Jantar Beneficente 2000. Ah, eu- Isso aqui é brinque. Jorge, eu tô perdendo o controle, cara. Não tem jeito. Mais um mês, isso aqui vai cair tudo, cara. Uma noite nos anos 60, show com as bandas Jukebox Revival e Rock and Roll Band, tá certo? Dia 19 de maio, participação do Clube da Lambreta de Jundiaí. Vai ser sábado, 19 de maio, às 18h30, à meia-noite, lá no Rancho do Mingo. Grande Mingo, Fontebaço. Na João Batista Espiandorello, 4.195, na Roseira. 8514-2138, 8514-1755 são os telefones desse jantar beneficente que vai acontecer lá no clube, lá no Rancho do Mingo Fontebaço, no clube da Lambreta de Jundiaí, tá certo? Bom, o Guilherme, prepara aí, tá fora do script, mas o pessoal tá pela internet aqui, Monteiro. Você que decide. Você que vai decidir. Eu? O pessoal quer que passe o negócio da gata do Paulistão de novo. Vai ser antes dos gols e os melhores momentos do Santos e Guarani ou depois? Quem decide é você. Antes. 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 Guilherme, nós temos condições. De repente perde o filme. Há, Vamos já. há pedidos para repetir o concurso Gatas do Paulistão. Fala comigo aqui no ponto, meu filho. Tem condições ou não? Ótimo. Vamos lá. A pedido, essa é a minha simpatia. Priscila Escobar do Palmeiras, para alegria de JB Monteiro. Simpaticíssima. Muito simpática essa moça, né? Turn up the music 'cause the song just came on. Turn up the music if they try to turn us down. Melhor que o barco, né? Music, can I hear it till the speakers blow? Turn up the music, feel your Essa é a Miss Simpatia. O nome dela é Priscila Escobar. Essa é o terceiro. Aliás, o senhor é persona não grata em Itápolis. eu O que o não, senhor não. falou aqui, o senhor vai ser processado. Tem algum problema com Mas não tem mulher bonita lá, não tem. Suelen Delvecchi, Não é de musa lá. do Oeste, foi a terceira colocada. Não é de lá. Como é que você estava dançando, hein, Monteiro? Como é que é o Não, eu negócio? não sei. Tem que dançar, pô. Tô dançando, não. Essa é a Gabriela Zanata, segundo colocado. uma balada daqui a pouco. Musa do Mirassol. Muito bonito. É o que a gente falou aqui, qualquer uma delas que ganhasse. Congelado. Muito bonito. E agora, a campeã Gata do Paulistão 2012, a musa do Bragantino, a Lorena Bueri. Segundo ano consecutivo, né? Que beleza. Agora, viu? O cara pegou você, não. O cara pegou você dançando. Olha a cabeleira do Mozelli. Mozelli, foi justo. Você achou que essa moça é a mais bonita de todas mesmo? Eu sinceramente, a Bárbara é mais bonita que ela. Pergunta tudo pro Ó, Mozelli. pra mim, você tá arrependido porque eu falei que você nunca fala pra mim, não me elogia, né? Agora você vem perguntar pra mim, você mudou já, não é? Pra mim, as 4 seriam empate aí. Mozelli, você não tem mais idade pra ter Empate, ciúmes, cara. empate. Não, eu Pelo posso- amor Dá de licença, Deus. eu posso dar um abraço no Mozelli? Empate, Ele tá empate. precisando de um abraço. Dá um aqui. abraço nele, Mozelli. Posso dar um abraço Dá um no abraço Mozelli? nele. Dá um abraço no Dá um abraço Mozelli. É brincadeira, cara. Mozelli. Mozelli, Ó, você é não, o eu cara... tô junto, Mozelli. Tamo emocionado junto. hoje. Você é o cara que Carlos. mais entende de futebol nessa Camisa mesa. do nono. Eu vim emocionado Camisa do porque a nono. Juventus ficou campeão na Itália, é o time do meu Mostra nono. aí, ó. Pode Time que trocar. arrebentou com Time o do Robinho. meu nono, Ótimo. Vai com o Robinho vem pro Santos ainda. Pelo amor de Vai Deus. voltar pro Centenário. Vamos ver os gols de Santos Na 3-0 Zeca, senhora. para o Guarani. Conforme a minha previsão, o Santos
Passou com tranquilidade pelo Guarani. Vamos aos melhores momentos da partida. Bom, à vontade. Moselli, começando por você, foi justo o resultado? Ah, eu diria até mais, viu, Carlos? O campeonato acabou domingo passado, viu? Isso aí é 99,99%, com todo respeito ao Guarani, principalmente ao Vadão, que, na minha opinião, é um dos melhores técnicos que tem no futebol paulista. O Guarani não tem condição nenhuma, e com respeito à cidade de Campinas, a torcida do Guarani, enfrentar o Santos em qualquer lugar. Eu acho que aí também já foi decidido o campeonato. Hoje também 3-0, estão tentando falar isso, aquilo, mas não adianta, já era tricampeão. Porque com o Santos jogou com o Santo André, Carlos, a gente não pode esquecer. E o Santo André, se não fosse a mão do juiz e a bola na trave, o Santo André tiraria o título do Santos. O Emerson falhou nesse gol aí, o primeiro gol do Ganso? Ah, não, porque eu acho que ele nem esperava. Eu acho que ele esperava que o Beck ia travar primeiro. Muita gente, Carlos. olha lá. Não, esse é o... Esse aí é o gol do Neymar. esse Agora é o outro gol do Neymar também, o Domingos marcando. Ô, gente, eu vou dizer uma coisa, esse moleque, ele é o artilheiro do Campeonato Paulista já, hein? Já. Se no jogo de volta o Bragantino perdeu de 4-2 do 18 gols, né? do Mojimirim, foi para 18 gols. Se o Hernani não fizer uns 3 lá, ele vai ser, além de tudo, vai ser artilheiro do Campeonato Paulista. Ah, merece também, né, Carlos? Olha Olha essa gol. matada. Olha o gol que esse cara faz. E o Guarani Sapatada, né, Carlão? O Guarani deu azar também, que perdeu o melhor jogador, né, Carlos? O Neto fez falta aí, né? Muita Quarto falta. zagueiro, saiu Mas machucado. aí você não perguntou para mim, mas eu vou responder. O Guarani teria alguma chance se o primeiro jogo fosse em Campinas. No Brinco de Ouro, com a sua torcida em massa, entendeu? Ele teria alguma chance de empatar, ou perder de 1-0, alguma coisa assim, entendeu? Ganhar de 1-0. Agora, no Morumbi, os 2 jogos. Aliás, só que o dinheiro falou mais alto. Gente, hoje eu tive a oportunidade de ver, porque eu estava voltando para Jundiaí, perto da hora do almoço, eu vi a caravana. Eu lembrei os grandes momentos do Paulista. Um ônibus atrás do outro. A torcida do Guarani colocou mais de 10 mil lá. A caravana fantástica, um negócio muito bonito. Mas, com todo o respeito, mesmo jogando em Campinas, a chance era um pouco maior. Sim. Mas, gente, Isso que eu falei pra você. Murilo, não tem jeito de marcar esse tal de Neymar. O cara joga demais. Claro. Vamos saber dividir bem as coisas para a gente poder centralizar. Inclusive, eu falei isso a semana passada aqui, mas foi muito rápido na classificação. Vamos dar primeiro parabéns ao Guarani por onde chegou. O Guarani, Sem dúvida. ele montou um time do nada em janeiro. Não tinha nenhum jogador. Aliás, né? não chegou a ser ameaçado de não ter time para disputar o campeonato. Então puxaram o Vadão, ele montou o time. Parabéns ao Guarani por onde chegou. Perdeu, mas o time está brigando. Eu tenho certeza que vai lutar muito aí no próximo jogo. Esse é um lado. Parabéns ao Guarani pela colocação. O outro lado, vamos reconhecer. O Neymar é um monstro. É um monstro. O Neymar, ele está construindo uma história. E nós aqui estamos vendo a história do Neymar. Né? Nós estamos vendo ele fazer esses gols. Você pode falar que foi contra esse ou contra aquele. O Santos pegou o Mogi e depois tirou o São Paulo fora. Então o Santos tem todo o mérito de estar lá na final. Né? Quem tem o demérito foi Palmeiras e Corinthians de não ter chegado lá. E o Neymar, ele está construindo a história dele, independente se aqui na Europa, ele está preferindo aqui por enquanto, mas ele está construindo isso. Ele não é o centroavante, ele faz gol todos os jogos. Aliás, a gente vai Gol poder bonito, né, contar Murilo? lá para os nossos filhos. Exatamente. Gol bonito, né? Não, e a alegria... Daqui um tempo que a gente está assistindo esse cara jogar. Exato. Aqui no Brasil. Nós estamos assistindo porque o Pelé fazia 60 gols no Campeonato Paulista, era enaltecido, e ele está fazendo a mesma história com 20 anos de idade. Está no caminho. E a alegria dos narradores, né? Você está falando, concordo assim embaixo. Só tem uma coisinha que eu acho. Encostou é falta, né? Encostou é falta. Mas, Se Monteiro, encostar o dedo nele, ele cai, é falta. o tratamento No tempo do psicológico Pelé, hoje, então, no claro, tempo do Pelé já era é assim natural, também. Sim. Entendeu? Agora, pelo amor de Deus, não Agora- vamos fazer comparação. Não, não estamos fazendo Nós só comparação vamos nem poder não. comparar o Não, Neymar mas ao ele Pelé. vai ser um outro Pelé, ele vai ser, Carlão. Eu ouso Ele vai ser dizer que o Pelé pela está com idade ciúme, hein, dele, Carlos? ele vai ser um outro Não, Pelé. não. Gente, Esse vai Pelé ser- tá com ciúme A gente só dele. vai Cara, poder comparar quando o ele é- Neymar tiver 35 Não, ele é anos de idade e olhar a fantástico. carreira toda. O que Até eu- hoje, com certeza é um fenômeno. Aliás, esse Vamos negócio de continuar. comparação com o Messi, eu acho muito... A coisa mais pertinente e mais justa é dizer o seguinte: quantos anos o Neymar tem? 20, né? Ele acabou de fazer 20. Fez 20 anos. 20. O Messi vai fazer 25. Mas tem 24 ainda, calma. Né? Então, ainda não dá para comparar, porque se você puxar a história do Messi no Barcelona, com 20 anos, ele estava lá, ele era banco do Ronaldinho Gaúcho. Vocês estão esquecendo disso. Por isso eu tô E dizendo. ele era lá
Ele era um jogador qualquer, ele foi construindo. O Neymar é diferente. É o que O eu falei pra Neymar você, está né? estourando com 20. É o que eu falei O Messi semana hoje passada. é o melhor do mundo, ponto. Agora, fazer comparações, eu acho que não dá. Não dá porque os momentos são de... Primeiro, o Neymar está jogando o Santos, que tem o Durval de Beck. Que ficou 10 vezes Os campeão. coadjuvantes que estão do lado do Neymar são inferiores aos coadjuvantes de Messi no Barcelona. E até o Cristiano Ronaldo lá no Real Madrid. Sim. Então, eu quero saber que quando o Neymar receber a oportunidade, como o Robinho recebeu, por exemplo, chegou lá, não se adaptou, não Nada. deu conta do recado, pipocou e vazou. O senhor tem um problema com o Você não Robinho? vai comparar, sério. você não O vai senhor tem um comparar o problema muito Robinho grave com o com o Neymar, Estou né, só Carlos? citando que o Robinho recebeu a oportunidade. Mas não compara os dois, Então eu pelo só amor de vou Deus. comparar algum jogador Não é, ao, Murilo? Nem ao Neymar compara. quando o Neymar estiver na Europa jogando de um time dos moldes dessas grandes seleções. Foi o que eu mínimo falei da no mesma programa idade. passado, Cardão. Isso aí. Aqui, ó. O Messi tem 24 anos, certo? O De Federico tem 21. Tá começando agora. Tá começando, então. Mas pode chegar. Fecha, né? Pode chegar lá. Congela JB Monteiro. O senhor está fora das suas faculdades São mentais. 3 anos de diferença. Por favor, congele Ele o está JB voltando. Monteiro. Está congelado. Está congelado. Microfone tá cortado. deferido. Guilherme, corta o microfone. O cara está falando de De Federico. O senhor é um fanfarrão. O senhor é um brincadeira. O senhor não tem respeito com quem está em casa. Pelo amor de Deus. Eu tô falando um negócio de série de Messi, o cara vem com o Neymar De e Messi, ele vem Federico. com o De Federico. Ei, E depois Moisés, fala que não é corintiano, que é que eu, Carlos. o que eu faço com esse homem, Ele Moisés? fala que não é corintiano depois, ele vem com o De Monteiro, o Federico. senhor não Pelo está amor- bem hoje. Não é possível. Você tá congelado. Tá Ele corta o congelado. bigodinho só. Mas existe a possibilidade de Federico se A, recuperar. per- a pergunta é a seguinte. Descongelou. A pergunta é a seguinte, Murilo. Acabou o Campeonato Paulista? Acabou. O Campeonato Paulista, se existia alguma possibilidade, era hoje ter tido empate e tudo, mas Empatezinho. agora acabou. Moselli, acabou o Campeonato Eu Paulista? acho que o empate hoje com o Murilo ainda daria um pouco de esperança, que jogaria um pouco de pressão no Santos, mas acabou. Eu diria, como eu disse no começo, acabou contra o São Paulo, né, Carlos? Quando o Santos Monteiro, ganhou. acabou já o Campeonato Paulista? Acabou? Acabou. Tchau. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Rafael Nunes, que está perguntando, Rafael, se o Paulista deve participar da Copa Paulista. Eu acho que sim. Eu acho que o Paulista devia participar da Copa Paulista. Essa é a minha opinião, não é? Mandar um abraço para todo mundo, ao Ricardo Ginai, que tá mandando um abraço, dizendo que você não tem mais idade para ter ciúmes, tá? Que todo mundo te elogia aqui. Você está fazendo um... Ricardinho é o X1. Ah, o grande Xizu? Grande X1. Abraço, Xizu. Obrigado pelo seu Um carinho. abraço pra ele. E o Marcão tá querendo de novo a gata do Paulistão. 3 vezes não dá, senão a Ludmilla vai ficar brava comigo aqui, não tem jeito. Chega de gata do Paulistão. Eu vou para um rápido intervalo comercial e na sequência tem muito mais estadual. Deixa eu ver o que tem mais aqui. As finais do interior, a Série A2 terminou, vai ter final e tem Série A3. O Juventus subiu com o Luiz Carlos Ferreira. Parabéns, Ferreirão. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Muito bem, estamos de volta com um pouco mais do Camarote RP. Você, olha, não esqueça, durante a semana, a partir de agora, se você compartilhar a nossa imagem, que está no Facebook da TV Rede Paulista, esta é a imagem, tá certo? Você concorre a 2 pizzas por semana, oferecimento do Beija Pizza Bar, do Camarote da TV Rede Paulista. Eu já tenho aqui os ganhadores da semana passada, você continua participando. As participações antigas, elas não valem mais. A partir de agora, a gente conta de novo, não é? O compartilhamento via rede social que você faz a partir de agora para a semana que vem. E os ganhadores são os seguintes. Não tem rufem os tambores aí não, né? Mas tudo bem, vamos lá. O ganhador de uma pizza é o Ricardo Roder. Ricardo Roder ganhou uma pizza. E a outra pizza do Beija Pizza Bar foi para Marcos Malatesta. Então os dois, Ricardo Roder e Marcos Malatesta, ganharam as pizzas do Beija Pizza Bar. A gente começa, a partir desse momento, você vai fazendo a sua... vai retweetando, vai compartilhando, que na semana que vem tem mais 2 ganhadores aqui no Camarote RP, tá certo? Muito obrigado pela participação de todos. Orivaldo Moselli, nós temos aí 4 times que subiram, né, da Série A3 para a Série A2 no dia de hoje, não é isso?
E uma surpresa também, né, Carlos? O Capivariano, que nunca participou dessa Série A2, subiu pela primeira vez junto com o Rio Branco de Americana, o Osasco e o Juventus do Ferreirão. Muito bem, a Parabéns. final da Série A3, quem contra quem? Capivariano e Osasco. Muito bem. E nós temos União Barbarense e São Bernardo. Monteiro. A primeira partida é a final da Série A2. Quanto foi esse jogo, Guilherme? Eu não tenho esse resultado. Foi hoje, né? O jogo foi hoje. Também não vi, Carlos. Bom, você fala aí comigo pelo ponto quanto foi, porque eu não tenho Olha marcado que aqui. beleza. Você tem que Quem? assistir esse jogo. Juventus e Portuguesa. O ano que vem. Já pensou? Série A2. Clássico português. Olha que clássico de São Vamos Paulo. assistir, Monteiro, vamos assistir. Na Rua Javari. Vamos. Carlos, o ASPN fez uma reportagem da Rua Javari, a coisa mais linda que tem no futebol. Todo jogo tem 1000 É um pessoas. teatro só lá. que mil lota. E 1.500 vai comer pastel. Os mesmos, Verdade. viu, né? Murilo, boa semana, obrigado pela participação. Domingo que vem a gente está de volta. Prazer estar aqui de novo. Excelente semana para todos. Mozelli, quarta-feira tem Corinthians pela Libertadores. Boa noite. Boa noite. Tô preocupado. Tem Corinthians, tem Vasco e Fluminense. É uma semana cheia de futebol aí. Tem cabelo, hein? Dali Juve, né? Dali, Juve. Pra fechar. Boa semana, Mozelli. Boa obrigado. semana pra todos. Monteiro, aposta feita é aposta cumprida, hein? Claro, sem problema nenhum. Não posso cumprir. Se eu perder, vou pagar. Uma boa semana, fique com Deus. Até domingo que vem, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado pela participação dos nossos comentaristas. Muito obrigado pela sua participação através das redes sociais. E continuem divulgando o Camarote RP por aí, porque graças à sua audiência e o seu carinho, o programa está indo muito bem. Um ótimo resto de domingo para todos, uma ótima semana. E domingo que vem, às 8 horas, tem mais Camarote para você. Tchau, gente.